Então, meus queridos irmãos, voltando aqui com a segunda parte do nosso comentário a respeito do livro de Atos, capítulo de número 8, nós estávamos aqui falando sobre a perseguição, quando a igreja é perseguida, né? Todos os momentos a igreja foi perseguida de forma física, a igreja foi torturada, a igreja foi exposta à morte, mesmo assim ela cresceu de forma poderosa. Nós vemos que a perseguição ela passa pela cultura, né? As manifestações culturais deste mundo apregoam sutil e quase que imperceptivelmente o relativismo moral e a substituição dos valores bíblicos por uma ética leniente e permissiva e a intronização do homem no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Como não podemos nos conformar com tais coisas, né? Somos totalmente contra, né, esse tipo de situação. Não agiam assim os gregos. Então, o que, que acontece? Nós não podemos permitir com que a cultura maligna substitua os valores cristãos, os valores éticos, os valores morais de Deus na nossa vida. Nós temos que estar muito atento a isso, porque isso foi uma arma, uma ferramenta do diabo em todas as épocas da igreja, em todas as épocas da vida, tentando perseguir a igreja de forma cultural, querendo empurrar a goela abaixo da igreja padrões imorais, padrões irrelevantes, padrões que não acrescentam na questão moral, muito menos ética e muito menos espiritual para um cristão. Por isso, como cristão, nós precisamos nos posicionarmos e pensarmos em que lado nós vamos estar, se é de Jesus ou se é da política farisaica, se é de Jesus ou se é de uma política romana, se é de Jesus ou se é de uma política atual. Portanto, nós temos que avaliar quais são as propostas do Evangelho, quais são as propostas de Cristo para a nossa vida, ao invés de continuarmos presos, arraigados numa cultura que até o presente momento não tem ajudado absolutamente ninguém. Porque uma coisa que nós temos que entender, eu estou falando aqui entre linhas, porque a minha intenção não é de ofender a opinião de ninguém, mas o que nós temos que entender que a cultura nossa, apesar de nós não estarmos alienados da nossa cidadania, do nosso papel como cidadão, nós não podemos absolver culturas malignas, ideologias malignas, pensamentos malignos. Então o diabo sempre usou dessa ferramenta para poder perseguir, né? O que os inquisidores deste mundo não sabem é que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, porque eles podem até achar que nós somos malucos, alienados, de não aceitar com a proposta tal, de não aceitar com um projeto de lei tal, de não aceitarmos contra a questão da ideologia de gênero, contra a questão da descriminalização de armas, contra a descriminalização das drogas, contra o aborto, e tudo uma situação aí que nos dias atuais nós estamos vivendo. Então, nós temos que, como verdadeiros cristãos, não permitir que uma cultura maligna venha corromper os nossos princípios que vieram, não foi de uma filosofia humana, que não foi de uma mente humana, mas que veio da mente brilhante de um ser divino chamado Deus, que foi consumado na pessoa do seu Filho Jesus, que é Deus, e que foi confiado a nós uma missão de pregar o Evangelho de forma santa e culturalmente, que é a do céu. A nossa cultura
não é desse mundo, é do reino dos céus. Então, tudo aquilo que prejudicar, irmãos, nós temos que pular fora. Nós temos que pular fora. Uma outra perseguição era a perseguição institucional. Os interesses do reino de Deus jamais se coaduarão, né, com a deste mundo. Por isso, levantam-se alguns tentando, buscando amordaçar, procurando ameaçar a igreja de Cristo. Tentam eles sob o apanágio de um humanitarismo falso, aparentoso, impedir de protestar, por exemplo, contra o homossexualismo. Nós não temos absolutamente nada contra o homossexual. É uma escolha dele. Nem Deus obriga um homem a ser hétero. Ele deu ao livre-arbítrio, a livre escolha. O que não pode. Então, a mensagem que nós pregamos é a prática, é a conduta. Nós não concordamos com os erros, nós não concordamos com as práticas. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas nós não estamos querendo obrigar a ninguém a aceitar a Jesus à força. Nós não estamos querendo obrigar a ninguém, pela lei, fazer com que eles sejam héteros. E nem muito menos a minoria, e eu não atribuo isso a todos os homossexuais, eu atribuo isso ao ativismo gay, os LGBTs, que por conta de interesses próprios querem a todo preço empurrar isso na goela da sociedade brasileira e do mundo afora por interesses escusos, não por interesses próprios, mas por interesses que visam lucros, né? Eles ganham em cima da causa deles mesmos, uma minoria em cima de outra minoria, né? Então, outros buscam descriminalizar práticas como o aborto e o uso da droga. Outros ainda afadigam-se em varrer das escolas qualquer vestígio do criacionismo bíblico. Ou, na minha época, eu tinha um ensino religioso. Depois eu passei por uma fase que o ensino religioso ele era opcional. Hoje, não tem mais ensino religioso. Vejo o exemplo dos Estados Unidos, que eu não sei em que época da vida eles tiraram o ensino religioso das escolas, e é dentro das escolas que acontecem as mais trágicas e dramáticas chacinas de aluno matando aluno. Alguma pessoa que estava perturbado saiu totalmente possesso e acabou tirando vida de pessoas inocentes. Então hoje eles estão lutando, não sei se já conseguiram com um projeto de lei, colocar de volta o ensino religioso. Ao invés de ensinar, as pessoas têm lutado contra o criacionismo e tentando humanizar as coisas, dizer que tudo veio do acaso, que o homem veio do macaco, e não reconhecendo a grandeza, a existência de Deus, que é inegável, inegavelmente. Né? Ninguém pode negar a existência. Olha para dentro de si, olhe para toda a sua composição, olhe para todos os componentes que tornam você, e você vai ver que isso não é obra das mãos do homem. Olhe para o céu, olhe para todo o sistema galáctico, olhe para todo o sistema planetário, que impossivelmente você vai ver que isso foi feito pelas obras das mãos dos homens. Olhe para toda a grandeza da natureza, porque a Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a sua glória. Isso não poderia vir do fruto do acaso ou por conta de uma evolução, porque Deus é perfeito. Até a ciência nos dias de hoje, e muitos cientistas, boa parte da sua maioria, estão se rendendo e estão crendo na existência de Deus e de que essas instituições estão tentando a todo preço impor as suas filosofias de forma
autoritária, né? De forma autoritarista. E as coisas não funcionam bem assim. Então, diante de todos esses ataques institucionais, lembremos-nos da exortação do pastor batista norte-americano William Plumer, de 1759 a 1850. Alerta-nos ele: perseguição não é novidade, a ofensa da cruz jamais cessará. Nós não podemos imaginar que as lutas, as perseguições, elas vão acabar. Muito pelo contrário, quanto mais a volta de Cristo estiver sobre a eminência, estiver próxima, mais a perseguição vai dobrar. Então, o que nós precisamos entender como igreja é que nós precisamos estar preparados, fortalecidos na palavra de Deus, fortalecidos no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é ter uma partícula de Deus em você. E você tendo Deus em você, você tem condições de vencer absolutamente qualquer tipo de perseguição. Veja, meus irmãos, só apóstolos, mediante a morte, uns que foram lançados em caldeirão de mel fervente, mas resistiram, no sentido de não negar, preferiram ser lançados, não pediram clemência, nem misericórdia, nem desistiram, e nem negaram a Cristo. Outros que foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, que não se achou digno de ser crucificado, porque Cristo havia sido crucificado por amor à humanidade. Outros que perderam a cabeça, outros que foi traspassado, outros que morreram degolados, devorados na arena de leões. Imagina. Então, não pense que a perseguição vai acabar, muito pelo contrário. Ela vai intensificar, sim, né? Em terceiro lugar, como enfrentar a perseguição? Então, assim nós devemos, portanto, enfrentar a perseguição em primeiro lugar, evangelizando e fazendo missões. Porque o Senhor diz para nós evangelizarmos, pregar o evangelho a toda criatura, falar do amor de Deus, libertar os cativos, curar os enfermos, libertar os oprimidos, libertar os opressos, e essa responsabilidade é sua, né? Se bem atentarmos, nós vamos contestarmos. A igreja só começou a evangelizar e a fazer missão depois da perseguição que lhe moveram as autoridades judaicas após a morte de Estevão. A morte de Estevão. Imagina que começa daí mesmo com um propósito. Antes já estavam fazendo. Eles já estavam fazendo. Mas por conta da perseguição, intensificou. Nós não podemos nos acovardar, nos intimidarmos, não devemos ser calça frouxa. Nós temos que ir para frente. Nós temos que enfrentar as dificuldades de pregar o evangelho. O que estamos esperando? O que você está esperando para pregar o evangelho? Para ser um representante de Deus, para cumprir com o ID, que não foi comissionado só para o pastor, foi comissionado a todo crente. Você é crente? Você tem ganhado alma? Você tem salvado o seu filho? Tem salvado a sua esposa? Tem salvado o seu vizinho? Você tem promovido salvação para outras pessoas? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não conheço ninguém, mas o evangelho a gente não prega para quem a gente só conhece. A gente prega para quem não conhece. Então, como enfrentar a perseguição? Evangelizando e fazendo essa missão. Missão está no coração de Deus. Missão é a batida do coração do Senhor. Missão é o hálito de Deus. Missão é o propósito de Deus que foi dado para a igreja para executar aqui na terra. Porque o plano de salvação que Deus executou na eternidade, que Deus criou na eternidade e que executou em Cristo na cruz, não terminou. Ele nos comissionou a pregar o evangelho a toda criatura, a fazer você um pescador de almas, um pescador de homens. Enquanto nós não entendemos as nossas prioridades, nós não iremos viver o que Deus tem para a nossa vida. Como enfrentar a perseguição?
né? Então é hora de nós atravessarmos as fronteiras com o Evangelho de Cristo. Qual é a fronteira? Do Portugal para a Suíça? Da Europa para o Brasil? Do Brasil para as Américas? Das Américas para a África? Quais são as fronteiras? As fronteiras podem ser a parede que divide você, a sua casa do seu vizinho, o seu trabalho do seu colega de trabalho, o seu amigo. Qual é a fronteira? A carteira da sua escola que divide você e o seu amigo de escola. Então, é hora de nós atravessarmos as fronteiras, porque Deus ele vai cobrar das nossas mãos os nossos talentos e o nosso trabalho. Como enfrentar a perseguição? Apresentando uma apologia de nossa fé, uma defesa da nossa fé. Contra a perseguição cultural, institucional, a recomendação do apóstolo Pedro é clara e é urgente, né? Está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que eu vou ler para você. Antes santificai, mediante a perseguição, ou que pode aumentar, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém perguntar, você é crente? Sim, sou crente. Você é o Bíblia? Sim, sou o Bíblia. Você é evangélico? Sou evangélico. Você serve a Deus? Sirvo a Deus. Então você tem que estar pronto para poder fazer defesa daquilo que você é. Não se envergonhe diante dos homens, porque aquele que se envergonhar de Deus diante dos homens, naquele dia do juízo, diante dos homens, Deus também vai te rejeitar. Como é que a gente vai superar essas perseguições? Em terceiro lugar, conservando a nossa identidade como povo de Deus. Somos perseguidos porque somos de Deus, somos um povo especial, zeloso, de boas obras, foram as palavras de Tito no capítulo 2, versículo 14. Enfim, representamos tudo o que o mundo odeia. Nós, luz, eles ainda em trevas. Porfiemos, então, como igreja, como cristão, como filho de Deus, por uma vida santa e justa. Porque em santidade nós poderemos ver a Deus, em santidade nós estaremos preparados para suportar as tribulações. Concluindo, o diabo tudo fez por matar a igreja e tem feito em seu nascedouro. O que ele não sabia ou fingiu esquecer é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo não pôde emudecer Filipe, o evangelista, e nem o apóstolo Paulo, que nós vamos ver que se transformou no grande evangelista, no grande missionário e no grande fundador de igreja, num grande ganhador de almas. Como diria o teólogo Tozer, ele diz: o fogo de Deus não pode ser apagado pelas águas da perseguição dos homens. Portanto, meu querido, terminando aqui, eu quero lhe orientar a continuar orando, lendo a palavra, se revestindo, para você superar todo tipo de perseguição, porque nós não ficaremos isentos. Que você me dê um amém, que você diga que está sendo acompanhado. Eu preciso saber se você está sendo acompanhado por mim, principalmente porque eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Genebra, morando aqui em Portugal, estando lá uns meses lá e outros aqui. Agora, para o mês de novembro, estarei lá. Mas eu preciso saber que você está me acompanhando, os meus comentários, ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Amém? Você que me acompanha no YouTube, você que me ouve que vai me ouvir de alguma parte, se inscreva lá no meu canal, dá lá, aperte o sininho, notifica para ficar recebendo essas minhas notificações. Não quero ter a pretensão de ser o mais sábio de todos, porque eu não sou, mas estou aqui para poder dar a minha parcela de contribuição, que é essa, de nós continuarmos firmes, honrando a Jesus, porque só assim Deus vai te honrar.
Se você abraça o reino de Deus vai se abraçar. Se você investe no reino de Deus vai investir em você. Se você trabalha para o reino de Deus, Deus vai trabalhar em todas as suas casas. Deus te abençoe.